Relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que têm interesse em conhecer mais coisas a respeito de sexualidade, saúde mental, saúde de casais, para ter uma vida melhor. Bom, quero começar a noite de hoje apresentando para vocês a professora Thaís Campos dos Santos. Ela vem trazer um assunto muito interessante, importante, para podermos compreender algumas coisas que existem no ser humano. Thaís, obrigado por estar aqui com a gente. Eu e o Rafael, do Instituto Paulista de Sexualidade, damos as boas-vindas para você, as boas noites. E, por favor, quer dar um oi para as pessoas? Logo eu peço para o Rafael me dizer o que nós vamos conversar aqui direito. Boa noite, eu que agradeço, o convite de estar aqui com vocês. E aí, Rafael? E aí, Oswaldo? Mais uma noite aqui, num domingo à noite. Olha, domingo de Páscoa, nós estamos aqui trabalhando para que todos possam viver melhor. Bem, boa noite, Thaís. Boa noite, Oswaldo. Queria muito agradecer a sua presença, Thaís. E hoje a gente vai falar de um tema que para nós é muito importante, né, Oswaldo? Acho que para as pessoas que trabalham tanto com sexualidade e fora da sexualidade, que é sobre a intersexualidade. Thaís, você pode começar contando pra gente o que é intersexualidade? Então, até para entender o que é intersexualidade, primeiro eu vou conceituar o que é intersexo, Perfeito. tá? Então a gente vai falar, que a gente, em termos de sexo biológico, a gente, na biologia e culturalmente, a forma que é conceituado, por exemplo, uma fêmea. Uma fêmea é uma pessoa que vai ter cromossomos XX, útero, ovário, vulva, vagina, e na puberdade vai desenvolver as características sexuais secundárias, como menstruação, vai desenvolver mamas e tudo mais. A fêmea, tô falando do corpo biológico, tá? Não do gênero. E aí, o macho nasce, é uma pessoa que é XY, tem testículo, vai ter pênis, na puberdade vai desenvolver as características sexuais secundárias, que é virilização e tudo mais, conceito na nossa sociedade e na biologia sobre macho e fêmea. Intersexo é qualquer variação corpórea dessas condições. Então, por exemplo, uma pessoa que tem cromossomos XXY, ela vai ser intersexo. Uma pessoa que é XY, mas nasce com vagina, ela é intersexo. Uma pessoa X0, não tem o Y. Por que ela é intersexo? Ela vai ter uma vivência intersexo, uma vivência entre o sexo macho e fêmea. Perfeito. A palavra intersexo vem de entre os sexos. Então, entre o sexo macho e fêmea, a gente tem mais de 150 variações de corpos que vão trazer uma vivência intersexo. E aí você está contando de um ponto de vista que o natural é assim, ou seja, na natureza, nós humanos saímos também com variações físicas de sexo. É natural. É congênito. Então, intersexo é congênito. Natural. Ele nasce com essas variações corpóreas, A gente pode falar que cada 100 nascimentos, 2 são assim. No nascimento já descobre. Então, pode também... Isso, é bastante. 2% é muita gente. Se descobre no nascimento. Então, vão ser os que nascem com um genital diferente, tá? Na puberdade, essa estatística sobe. Porque, às vezes, assim, a pessoa ali, ela não menstrua. Ela tem vulva, vagina, não menstrua. E aí vai fazer exames e descobre, de repente, que o cromossomo dela é XY. Então, assim, somar descobertas na puberdade, a gente vai para 11% da população. É muita gente. É muita gente. É maior do que a população trans. Uau! Bem, então, Thaís, o que você está contando pra gente nós temos naturalmente uma percentagem de pessoas que nascem com uma variação biológica entre o que a gente chama de macho e fêmea, que não é estritamente macho ou fêmea, Nós temos uma variação dentro dessa formação corporal, fisiológica, que eu posso descobrir tanto ao nascimento, visualmente, digamos assim, quanto ao longo da vida dessa pessoa, como ela começa a ter um processo de vivência em que esse corpo começa a funcionar de maneiras que indicam a presença, ou a ausência de algumas questões cromossômicas que caracterizam essa pessoa enquanto intersexo. Isso, mas isso então ela começou contando da parte física, biológica, corporal. Mas isso me soou que você ainda está querendo contar mais alguma coisa que vai além do corpo físico. É o impacto psicossocial de se nascer intersexo. De se nascer.
Depois a gente fala da puberdade, Ai, vai que mudando as cada coisas. vez mais. Mas você está falando já do nascer. Como assim? Até o pré-natal. Uhum. Por exemplo, faz um pré-natal. Aí no exame de imagem ou naquele exame de sexagem pode aparecer que não é XX nem XY. E aí já vem todo um dilema ali, porque a gente é educado de modo geral. Pouquíssimos cursos de biologia explicam essas variações no ensino médio, no fundamental. E aí o ginecologista ou obstetra tem que fazer todo um trabalho ali educativo, de explicar tal. Então já vai ter um impacto ali. Mas os médicos, ginecologistas, obstetras estão preparados para falar Não, disso? a maioria não. Pouquíssimos. Infelizmente. Pouquíssimos. Quer dizer, isso causa um outro impacto, porque o Sim. médico pode ser tomado de uma surpresa, tipo, e agora, o que é que eu falo? Como é que eu falo? Eles entram num dilema muito profundo. Sim. E no nascimento, às vezes a criança, a gente tem caso ali de criança que no parto, relatos de mãe que na hora do parto o médico grita, a criança é hermafrodita, ceda a mãe. Ceda a Aí mãe. sedaram a mãe acordou super assustada, com medo de ver o bebê. Mas já tinha Não guardado. deixaram fotografar e tudo mais. Então, assim, tem um grande despreparo ali das equipes de saúde em relação ao nascimento de uma criança intersexo. E infelizmente, né, Thaís, nós temos o que a gente chama de protocolos na medicina que vão dizer o que deveria ser feito nessa situação ao nascimento, que são muito violentos, né, frente ao que seria ideal, né? Como é que a gente pode entender assim? Nasceu uma criança que visivelmente está dentro do campo da intersexo, né, de ser uma pessoa intersexo. Como conduzir essa situação? O que seria ideal nesse momento? Então, a condução... hoje, né, agora a gente tem a resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre intersexo, que foi aprovado ano passado, em agosto, né? Ela é muito recente, então até os próprios profissionais da psicologia ainda estão se ambientando a terminologia. A maioria nem lê. Não, nem sabe. E na medicina, a resolução que tem de 2013, ela é muito antiga, né? Então, assim, eu sinto um total despreparo. Nasceu um bebê intersexo no hospital, né? Assim, acontece de tudo. De tudo, de verdade. É o bebê hermafrodita que nasceu, não sabe como registrar, se vai registrar como menino ou menina. É aquela coisa, tem um material, uma cartilha informativa da Secretaria de Saúde de São Paulo, que foi feito junto conosco, né? Que tem ali as principais dúvidas, né, para uma mãe quando tem um bebê intersexo. Então, a gente levantou ali as principais dúvidas e com uma equipe toda de saúde, pessoas intersexo, profissionais da saúde mental, foram respondidos. Então, por exemplo, que nome eu coloco? Como é o registro? Hoje a gente pode ignorar o sexo da criança intersexo, né, por um tempo. Aí tem aquela coisa, que roupa eu coloco? Todas essas perguntas estão lá. Eu conto na escola? Eu espero desfraldar para pôr na creche? Que são preocupações que as famílias têm. Que brinquedos eu dou? Vai precisar de acompanhamento médico a vida toda, né? Então, estão ali todas as principais perguntas, ali são várias perguntas. Eu conto para os outros parentes, eu conto para os irmãos, né? Eu conto para essa criança que ela tem essa condição, quando eu conto, né? Perfeito. Então, é bem complexo. Mesmo tendo uma cartilha, ainda assim as pessoas dentro de um hospital vão ter dificuldades de lidar com as circunstâncias. Sim. E você está contando, voltamos a lembrar, 1 a cada 50 nascimentos. Não. 2%. 1 a cada 50, verdade. Ou seja, 2 a peraí, cada... mas esse é um número grande. É muito grande. É um número grande. Não é algo que a gente pode deixar assim, depois a gente vê. Não, algumas coisas, inclusive, eu acho que você vai contar pra gente que é necessário esperar para poder entender algumas coisas. Porém, isso implica que já, até mesmo antes do nascimento, nós já sabendo alguma coisa, precisamos começar a preparar um cuidado de saúde. Sim. Cuidado de saúde não significa a gente, vamos consertar a pessoa porque ela tem uma coisa errada. Não, é cuidado de saúde. Algo precisa ser compreendido para entendermos o funcionamento para que essa pessoa seja saudável. Uau. Bem, então, no caso, Thaís, o que eu entendo é assim, não é ideal, né, o que a gente infelizmente vê por aí é que a medicina venha adequar essa criança a um dos sexos, né, macho ou fêmea. Então, assim, fazer uma cirurgia logo na primeira semana de no nascimento. dia seguinte que nasceu, isso. Coisas que infelizmente logo ao acontecem. nascimento, infelizmente né? acontece. E acontece muitas vezes sem
vou colocar assim, o esclarecimento dos pais e cuidadores de que isso está sendo feito, né? Sem apresentar todas as possibilidades. Então, assim, pode apresentar todas as possibilidades. Olha, pode-se fazer uma cirurgia plástica, porque é uma cirurgia plástica, aquele corpo vai continuar tendo um metabolismo que não vai produzir determinados hormônios e tudo mais. É só uma por correspondência fora. E não é diferente. só uma cirurgia ao nascimento, o corpo vai crescendo. Então, por exemplo, se Ele fez muda. uma neovagina, Uhum. aquele tecido não cresce, então tem que ir fazendo, chega a 7 cirurgias na infância, a criança tem que faltar da escola tal e tudo mais. Vários outros, há a possibilidade de espera a criança estar maior ou na adolescência, ela participar da decisão e da conversa sobre desse autoconhecimento. Então, eu já acompanhei casos dos dois jeitos. Crianças que foram operadas e já chegaram, nossa, me arrependi de operar meu filho ou filha, aconteceu isso. E outros que, chegou na puberdade, está acompanhando e chega com 15 anos, tem um menino que fala, eu não quero operar, não gosto nem de injeção. Tem outros motivos que às vezes a pessoa não quer operar. Estou bem assim com o meu corpo. Mas o quanto isso é necessário, né, dentro do processo de oferecer autonomia à família e à pessoa intersexo na decisão de quem ela gostaria de ser ou do corpo que ela gostaria de ter, né? E o quanto, infelizmente, né, dentro de muitas condutas médicas são feitas escolhas, né, que barram nessa possibilidade de às vezes explicação. colocam como única alternativa. Sim. Olha, sua criança nasceu desse jeito, como você... Chegam a falar isso. Como você vai trocar essa fralda na frente dos outros? Como você vai pôr na escola, né? Como que você vai fazer? Como você vai educar uma pessoa que não é menino nem menina? Então, há uma pressão médica social dentro da resolução antiga do CFM que vai contra a conferência de Chicago, que é de 2006. O Brasil, gente, tinha que ter atualizado, não atualizou ainda. Há muito tempo. Mas tem muitos profissionais de saúde, muitos médicos que falam, olha, não precisa ser agora, é estético, vamos esperar essa criança falar. Às vezes o aparelho, o equipamento do hospital não está visualizando tudo, vamos fazer mais exames depois, no aparelho mais sofisticado. Também não está falando somente de uma questão genital, né? Existem, né, dentro da possibilidade de ser uma pessoa intersexo, né, órgãos internos, né, mecanismos de funcionamento endocrinológicos, fisiológicos, para que essa pessoa se desenvolva ao longo da vida. Isso está muito associado à produção de emoções, de outras coisas. Olha, quer dizer, nós temos que nos preocupar para compreendermos como essa pessoa pode funcionar até mesmo diferente da média das outras pessoas. Mas funcionar significa, talvez tenhamos que tomar cuidados especiais, cuidados de saúde. Sim. Mas eu queria falar um caso de adolescente, de puberdade. Já tivemos 2 casos, assim, na ABRAE, na Associação Brasileira Intersexo. Existe uma Associação Brasileira de Intersexo. É isso que eu ia querer chamar a... Sim. Diga. Assim, um menino, então nasceu, foi registrado como menino, tinha pênis, os órgãos ali, né, dentro do que registra pelo órgão genital. Ninguém faz exame de cariótipo. Se eu perguntar aqui, vocês já fizeram exame para saber se é XX ou XY? Pouquíssimas pessoas fizeram. Exame de cariótipo, gente, é um exame que você faz nas células para saber se a gente é X ou Genético, XY, né? ou o quê. E assim, ninguém faz a não ser que hajam preocupações outras. Você que está ouvindo, vai procurar saber. De repente você vai lá fazer e descobre que, Que é intersexo. Existe a chance. É o que mais... É muito mais, a chance maior do que ganhar na loteria. E aí o menino, né, com 11, 12 anos, começou a ter muita dor abdominal e fazer xixi com sangue. Levaram para o hospital para emergência, achando que era pedra no rim, cálculo renal. Aí os médicos, parece típico de um cálculo renal. Vamos fazer ultrassom para ver onde está essa pedrinha. Acharam o útero e ovário. Então, o menino tinha testículo, pênis, esteticamente, dentro do padrão ali que falam. E aí ele estava menstruando pelo pênis. Como fica a cabeça desse adolescente? E a família, no momento, não quis contar no hospital. Os médicos não sabiam lidar. Aí procura a Braille, aí vamos, né, ver como vai fazer todo esse trabalho. Então, assim, é um pouco também muito dessa nossa cultura de não falar que 11% da população tem corpos assim. Fica na invisibilidade e costuma ser um segredo familiar por medo do preconceito, com medo da violência, com medo do bullying. Então, acaba sendo um segredo ali da família. E o quanto é importante, né, Thaís, o que me ocorre quando você fala esse caso, né, a função da ABRAE e dos profissionais capacitados não é de corrigir este corpo, mas de fazer com que esse corpo viva em sociedade,
né, tendo, claro, os atendimentos necessários de cuidado de saúde, mas para também entender que é um corpo que merece amor, que merece cuidado, que pode ser vivido com experiências prazerosas, porque a gente acaba colocando isso dentro de um lugar tão tabu, né, que esse corpo muitas vezes não vai entender do que ele é possível, porque ele não está adequado, teoricamente, fisiologicamente, ao que se espera. Né? E um corpo funcional. Sim, funcional. Isso é interessante e importante confirmar. São corpos funcionais. Porém, o funcionamento pode ser diferente daquilo que, inclusive, o médico se acostumou, estudou, porque não, tem que ser assim. Então, tem que ter tanto de hormônio disso, tanto daquilo, e, de repente, esse corpo funciona de outra maneira. Talvez tenha temperaturas de corpos diferentes do normal. Caramba, a gente tem que aprender muito, né? Porque parece que nós estamos falando que esse aprendizado normal é um aprendizado que uma criança de 7 anos aprende e a gente já passou disso. Bom, você já contou que existe uma associação que dá atenção a essas pessoas, a famílias, auxilia então também as pessoas e médicos, profissionais de saúde. A grande demanda que a gente tem são médicos de saúde da comunidade que procuram muito a BRAE. Porque não é todo lugar. Por exemplo, se a gente olhar no Brasil, acho que tem 3 ou 4 ambulatórios específicos de intersexo. Então, assim, aparece casos, olha, eu não sei, tem médico que procura a gente e fala, me coloca em contato com um especialista, com alguém que é professor nessa área, porque eu não sei nem analisar esses exames, os hormônios, dá tudo muito diferente. E aí a gente faz essa ponte e também dá os cursos de capacitação. E acho que você falou uma coisa importante, né, Thaís? Não é porque dá diferente que não significa que não é saudável. Porque a pessoa está lá vivendo. A pessoa está funcionando, a vida primeiro tem saúde. Primeiro está vivendo. Exato. Em segundo lugar, tem o direito de continuar vivendo. Né? Sim. E a intervenção muitas vezes é mais prejudicial do que entender este funcionamento saudável e mais auxiliar essa pessoa, a família, cuidadores, de como cuidar deste corpo, né? Não como mudar porque precisa de um acompanhamento ali médico e psicológico e social, sim. E educacional, a vida toda. Mas, assim, o que acontece? Não é patologizar, mas toda pessoa que é intersexo vai precisar de alguns acompanhamentos a mais de saúde. E é sempre legal ter esse acompanhamento sistemático, porque tem essa questão de entender o corpo. Cada corpo intersexo é muito único, muito singular. Eu tenho, por exemplo, homens XXY que têm endometriose. E não são todos médicos que pensam, nossa, mas um homem com endometriose, cogitam, né? E às vezes não tem útero. Exatamente. E tem endometriose. Então, é muito então, assim, é muito específico, é um cuidado muito específico. Então, e precisa desses cuidados, porque também, geralmente, quem tem uma condição intersexo vai envolver questões metabólicas, então precisa. Precisamos aprender mais disso. Que bom que a gente teve a professora Thaís. Ela é professora do ESA, do nosso curso de especialização em sexologia aplicada. Ela vai participar do Sinsex, que ocorre daqui a um mês, né, Rafael? Já tá daqui um mês daqui mesmo. 3 semanas. Eu vou estar no dia 9 de maio. Lá. Olha só, de 8 a 10 de maio, no Hotel Lex, aqui em São Paulo. Nós organizamos esse congresso exatamente para ter um fórum de discussão entre profissionais de saúde e não de saúde, advogados, pedagogos, professores, para poder discutir essas coisas e ter um mínimo de chance de entender, pelo menos começar um caminho de entendimento. Mas também tem outra coisa, né, Thaís? Assim, você tem um livro para mostrar para gente? Tenho, eu ia até... Aqui, olha só. Você tá com o livro e até eu trouxe pro senhor. Eu trouxe autografado e vocês estão com o livro aí. Iba! E tem os folhetinhos aqui explicando o que é intersexo. Gente, ganha um livro. E o calendário. E um calendário. Que é excelente, né? Precisamos de materiais de qualidade para poder discutir a temática, né? Materiais científicos, né? Esse livro foram mais de 3 anos de produção. Intersexualidade, estudos acadêmicos. O que a gente fez? A gente reuniu, né, os principais pesquisadores no Brasil da área de intersexo. Então, tem capítulo de medicina, psicologia, serviço social, sobre religião, educação, fonoaudiologia, porque tem a questão da voz também da pessoa intersexo, de direito. Gente, tem de todas as áreas. Educação física, porque tem a questão do esporte da pessoa intersexo, os atletas que são, às vezes, excluídos das Olimpíadas. Então, assim, os principais pesquisadores, professores de diferentes universidades do Brasil estão com os capítulos aqui, né? Então, foi bem
Então, tinha alguns trabalhos que estavam em pesquisa, a gente esperou concluir para publicar tudo. Durante o Sinsex, a gente vai ter um momento especial, uma sessão de autógrafos. Para quem quiser conversar com os autores, inclusive, vai ser uma excelente oportunidade. Eles Sim, vão estar lá. convidamos todos a estarem lá. Às 4 da tarde, a gente já começa essa sessão de autógrafos no dia 9. É isso mesmo, né? Isso. Olha só, vai ser interessante. No mínimo, a gente vai conversar com muita gente com conhecimentos diferenciados. Sim, mas assim, então, esse aqui você autografou para mim. E esse aí? Então, esse vai pro Rafael? Vou ganhar um livro, Vou ganhar um livro, tá bom, Rafael. Vou ganhar um livro autografado. Já tem caneta. Aqui. Já tem caneta Sinsex, assim? Tem caneta Já? Sinsex. Temos um kit Sinsex pronto já. Já tô com bota. Mas vai ser ótimo o evento. Acho que é um evento muito importante pra gente retomar muito do que já foi conversado no programa, né, Osvaldo? Com vários palestrantes que aparecem aqui no programa, porque vocês que estão ouvindo já têm percebido que nós trazemos pessoas que fazem estudos específicos com relação às questões da sexualidade. Sexualidade não é só fazer sexo. Sexualidade é uma série de coisas. São relacionamentos humanos. E hoje a professora Thaís estava lembrando algo muito, até difícil. Por quê? Porque mesmo os profissionais de saúde física têm dificuldade de entender essas coisas, compreender, participar e ajudar. Puxa vida. Então... Você falando da sexualidade, tem toda uma questão da sexualidade das pessoas intersexo também. Porque a gente é criado num padrão, de uma prática sexual, e que o corpo intersexo vai trazer outras, né, outras possibilidades. Que dá muitos programas ainda, né, Osvaldo, sobre E na minha tese de doutorado, um dado que apresentou a questão do uso de preservativo. Algumas pessoas entrevistadas trouxeram que não tinham preservativos adequados para o seu corpo e que ficavam mais vulneráveis. São questões muito necessárias. Coisas, né, que assim... Olha só, aí não tem nenhum produtor numa fábrica de preservativos ou de qualquer tipo de... Olha. Então, algumas questões que vieram assim, na pesquisa. Precisamos pensar mais nisso. Precisamos pensar nisso. Bom, algumas perguntinhas complementares. Faz tempo que você lida, trabalha, estuda essas questões? Sim, é que assim, eu já trabalhava com educação inclusiva e diversidade e meu mestrado foi sobre educação sexual. Trabalhei com educação sexual de adolescentes. Aí no doutorado eu fui trabalhar com educação de crianças e adolescentes intersexo em função da minha vida pessoal. Eu tive um filho no doutorado que nasceu intersexo e aí eu percebi que eu como mãe não achava material, não achava nada. E não tinha... Aliás, as coisas que eu achava me davam mais angústia ainda. E eu cheguei para o meu orientador, não dá para eu continuar pesquisando educação sexual sem falar disso, né? E aí foi a primeira tese no mundo sobre educação de adolescentes e crianças intersexo. Já temos mais um tema para um futuro programa. Aliás, vocês que estão assistindo, querem ouvir sobre educação sexual para questões de intersexo? Como que nós orientamos crianças, adolescentes ou famílias nessas questões sobre a sexualidade de alguém intersexo? Eu acho que já temos mesmo um tema muito importante. Bom, nós estamos assim praticamente terminando o nosso programa. Eu quero agradecer a sua participação de trazer essas novas percepções, sabe? Você me mostrou que eu preciso olhar algumas coisas que podem não ser comuns na minha clínica. Podem não ser comuns, mas quando aparecer uma circunstância, eu tenho que correr atrás. Não é só informação, é compreensão de fatores que saem desse comum. Eu preciso te agradecer por isso, porque... Eu que agradeço o espaço, porque é um tema muito invisibilizado. Ainda então, de vocês trazerem aqui e trazendo o Sinsex também, acaba tendo vários multiplicadores, pessoas que vão falar, olha, eu escutei falar sobre isso e eu vou atrás. Posso deixar o site da ABRAE. Isso, a gente vai... Aí é www.abrai.org.br, então pois tem bastante material lá. Na chamada. Bom, além de te agradecer ao Rafael, que está sempre aqui nos acompanhando, sempre fazendo perguntas e fazendo resumos perspicazes.
Agradecer ao Felipe, que está tá sempre atrás das câmeras. isso, atrás das câmeras. Olha, tem o Tomás lá atrás, que fica na técnica da rádio, que está sempre cuidando das nossas transmissões. E a você, que sempre nos ouve. Sim, você é muito importante para ajudar a discutir essas questões, para melhorar a qualidade de saúde física, mental, social, dos relacionamentos de casais. Vamos lá? Te vejo domingo que vem. Nós vamos trazer um colega da psicologia que tem lidado muito com a transmissão, com a tornar público o assunto da questão da sexualidade no interior de São Paulo. Luiz Xavier vai contar algumas coisas para a gente aqui. Vai ser bastante importante isso, porque é disso que nós vivemos. Até mais, gente. Boa semana para todos.